Olá, pessoal querido do Saúde Online, sempre nos apoiando, curtindo e sempre procurando trazer para vocês médicos que tragam respostas a perguntas que hoje a gente vive se indagando e às vezes, né, dando algum tipo de informação errada. E o Saúde Online sempre teve esse propósito, né, de trazer exatamente pelos médicos especialistas a resposta certa, a resposta adequada, para que ninguém vá pelo Google ou por qualquer outro tipo de informação se tratar de uma maneira em que, em vez de melhorar, piore. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês para curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e agradecer a AME e a Remax por estarem sempre nos apoiando, nos dando a oportunidade de estar sempre renovando os nossos podcasts, e eu espero que esse seja também um daqueles que todo mundo quer saber e tem milhões de dúvidas, e a gente hoje veio aqui trazendo uma especialista para que vocês possam, através das perguntas, entender o que é clínica da dor. Tudo bem, doutora Giane? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Vai ficar melhor agora, com você respondendo as perguntas em que a gente fica altamente curioso, sim, né? Como leigo, principalmente, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Espero que possamos realmente, como você falou, esclarecer dúvidas e fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre a especialidade. Super importante isso, doutora. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que perguntar o que é a clínica da dor. O que significa dor, a dor? O que é essa clínica da dor? A clínica de dor é uma área de atuação de algumas especialidades médicas. Então, como é que funciona? Algumas especialidades médicas afins, como anestesia, ortopedia, fisiatria, neurologia. Esses profissionais que têm uma residência médica já nessa área podem fazer uma especialização específica em clínica de dor e ter o que a gente chama de área de atuação. Então, além da especialidade base, você tem uma área de atuação. Então, no caso, são duas especialidades, vamos dizer assim. E aí, especificamente para dor. A clínica de dor, ela trata de dores agudas e crônicas de qualquer origem, né? Há dores agudas até 3 meses de evolução. Então, desde o início que ela começa uma dor, se ela durar 3 meses, ela é considerada como aguda. A partir daí, a gente chama de dor crônica. Então, o especialista em dor, ele tem que estar apto a tratar de dores com esse perfil. Certo. A anestesia tem muita afinidade com isso, né? Porque sim, uma dor aguda de exemplo comum e frequente é a dor pós-operatória. Então, quando a gente pensa em anestesia, uma anestesia bem programada e bem conduzida, prima por nós programarmos uma analgesia no pós-operatório para evitar, inclusive, que essa dor se cronifique. Né? Uma coisa que é muito importante do público saber, das pessoas saberem, é o seguinte: se você tem uma dor, cuide dela, trate de forma adequada. Porque depois que ela se cronificar, o tratamento fica bem mais difícil. Eu deixei de falar para vocês que a doutora Giane é anestesista. E eu também queria perguntar sobre o medo que as pessoas têm, não da cirurgia. Elas têm mais medo da anestesia do que da cirurgia. E aí eu queria que você também desse um recado para a gente ficar mais... A gente tem que fazer um exame de colonoscopia, ai meu Deus do céu, às vezes precisa fazer ai meu Deus do céu. Enfim, toda cirurgia precisa de anestesia. E as pessoas têm mais medo da anestesia do que tudo. Fala um pouquinho pra gente. Então, existe muito mito, né, quanto à anestesia. Realmente, até brinco com os pacientes, quando eu entro, às vezes, nos quartos dos pacientes e falo assim: boa tarde, eu sou anestesista. Ela faz uma cara assim, assustada. Eu falo assim: gente, tem que fazer uma plástica, acho que tem que ficar mais bonita, sei lá. Para a pessoa não tomar um susto quando me vê.
Mas existem muitos mitos, né? A anestesia realmente, nos seus primórdios, não era lá muito segura, né? As pessoas realmente, a gente não tinha muita noção sobre dose de medicamento, os monitores não eram os mais adequados. Hoje em dia, a anestesia é um procedimento extremamente seguro. Ainda mais quando a gente tem oportunidade de conversar com o paciente no pré-operatório, conhecer a história prévia dele, ele traz os exames, diz as medicações que estão tomando, e aí em cima disso a gente faz um planejamento anestésico. E com as monitorizações e com os avanços das próprias técnicas anestésicas, hoje a anestesia é uma coisa muito segura, muito segura. Olha que coisa boa, né? Isso também é um mito, conforme a doutora falou. Eu sou uma pessoa que tenho pavor, mas a gente já vai amenizando isso, porque na realidade, só ouvindo para a gente se acalmar um pouquinho. Doutora, vamos voltar para a dor. Quais são as dores assim em que as pessoas procuram porque não suportam mais, já tentaram tudo, estão cheias de anti-inflamatório, né, que a gente sabe que faz mal, né? Quais são essas dores, doutora? Que tipo de dor? Pois é, basicamente, na clínica de dor, se você for perguntar a um clínico de dor, isso aqui, nos estudos de fora do país, inclusive, evidenciam que o sistema ósseo-ligamentar, principalmente as dores de coluna, são o que mais são frequentes na clínica de dor, né? São as dores que lotam os consultórios dos clínicos de dor, né? São as dores do sistema ósseo-ligamentar, principalmente as dores de coluna, né? As hérnias de disco, às vezes não precisa ter uma hérnia, mas os abalamentos, a artrose da própria coluna, seguida das artroses de quadril e joelho. Então, os ortopedistas encaminham bastante. E as dores oncológicas. O que a gente percebe? Os pacientes oncológicos, infelizmente, apesar de todo o avanço, os diagnósticos oncológicos ainda são feitos muito tardios, né? Então, os pacientes chegam para fazer o seu diagnóstico oncológico com um tumor, às vezes, muito avançado, já com a doença avançada, às vezes até sem expectativa de cura. Sim. E a dor oncológica, quando você trata de um tumor avançado, já em estágio avançado, os pacientes com tumores avançados têm em torno de 80% de chance de ter dor de moderada a intensa. Nossa. Então, se você tem um paciente com câncer avançado, acima de 80% dessas pessoas têm uma dor de moderada a intensa. Então, são os dois grandes públicos: sistema ósseo-ligamentar, com destaque para a coluna, e os pacientes oncológicos. Agora também temos os pacientes de fibromialgia, os pacientes com cefaleias diversas. Então, assim, mas aí é mais num pool mais distribuído. Mas carro-chefe, sistema ósseo-ligamentar e oncológico. Doutora Giane, fibromialgia, na realidade, é um tipo de dor no corpo todo? Isso, a fibromialgia é uma síndrome que normalmente tem alguns sintomas, né? É dor pelo corpo todo, alterações de sono, alterações de humor. Então não é só a dor, você tem outros comemorativos para fazer com que você faça o diagnóstico de fibromialgia, né? Mas hoje a gente também já tem um pouquinho de ideia de saber o seguinte, que a fibromialgia também é um dos quadros onde a dor não foi adequadamente tratada quando ela começou lá atrás. Porque o que acontece? Eu brinco que quem fez a gente, seja pela teoria teológica ou pela teoria da evolução, sim, foi muito esperto. Criou a coisa para funcionar e para funcionar de forma muito encadeada, né? Então, quando a dor é aguda e você não trata dessa dor de forma adequada, existe um sistema apropriado para transmitir dor. Quem não sente dor não é capaz de sobreviver. Porque imagina, como é que você ia saber que estava infartando? Como é que você ia saber que estava com apendicite? Olha. Porque você não tem dor, né? Isso tem. Nossa. A maioria, acho que a mais velha, que agora está viva, tem 50 e poucos anos só. 54, 55 anos. A analgesia total é incompatível com a vida. Olha que então fantástico. A dor é algo necessário. Ela é um sinal de alerta. Ela fala assim, olha, tem alguma coisa de errado.
vai atrás. E como ele é um sistema de alerta, o nosso corpo, que aí eu volto ao que eu estava dizendo, que quem fez a gente sabia o que estava fazendo, quando você não dá atenção adequada àquela dor, o teu sistema começa a amplificar o sinal. Certo. Então, o que era uma dor que causaria um incômodo pequeno, o teu sistema mesmo vai falar assim, você não está prestando atenção não? Eu vou jogar isso para cima. E funciona como um amplificador. Oh, fantástico. Eu brinco com os meus pacientes para eles entenderem, né? Que ela começa cochichando no seu ouvido, daqui a pouco ela está gritando, daqui a pouco ela pega um microfone, daqui a pouco ela pega um megafone, daqui a pouco ela tem um trio elétrico, daqui a pouco ela tem um show de rock. Todo o teu sistema é amplificado para que... Oi, presta atenção aqui. Então, por isso que eu falei lá no início, o importante é não deixar cronificar. Porque a cronificação, na verdade, é colocar o seu sistema no show de rock. Sim. Tudo já mudou, o seu cérebro já mudou, a química do seu cérebro já mudou. E agora, para a gente voltar e enganar esse sistema que já foi amplificado, é sempre mais difícil. Com certeza. Sem então, o ideal nenhuma é não deixar o sistema amplificar. Então, olha só que importante que a doutora acaba de falar, né? A gente às vezes reclama, né? Que está sentindo uma dor. E o significado da dor, na realidade, é um alerta, né? Para a gente verificar o que está causando e procurar um profissional que possa nos livrar ou encaminhar para o que vai fazer a gente ficar melhor. Então a gente não pode reclamar muito de dor, não. Né, doutora? Tem que buscar ajuda rápido. Tem que buscar ajuda. Além do que, a dor está muito associada a sofrimento, né? Sim. As pessoas, por exemplo, paciente, voltando um pouco ao paciente oncológico, quando ele faz um diagnóstico de um tumor, né? Já é um diagnóstico difícil, ele tem medo de sofrer, vai doer. Né? A gente fala mesmo, a gente se refere às dores emocionais como dor de cotovelo, né? Dói. Né? A gente às vezes fala pro filho assim, eu te amo tanto que dói, não é isso? Isso, exatamente. Então é isso. Né? Então a gente também tem repercussões emocionais nas dores crônicas, né? Então a gente vê casos de ansiedade e depressão. Que causam dor? Não, que associados à dor. Né? Ou que amplificam a questão da dor. Né? Porque uma outra brincadeira que eu faço muito com os meus pacientes, até porque eu preciso contextualizar, né? Porque se a gente ficar muito na teoria, o paciente não entende o que a gente está falando. É verdade. E aí eu costumo brincar com ele assim, topar na pedra, no dia que você ganhou na loteria e no dia que você perdeu o emprego, a dor é diferente? Com certeza. Né? O dia que você dormiu bem, o dia que você dormiu mal, a dor é diferente? Sim. Né? Então assim, a gente tem que contextualizar isso também na vida das pessoas, né? A vida está muito rápida, muitas questões para resolver. Então, às vezes, as pessoas também não se valorizam ou não valorizam, às vezes, um sintoma porque está com um emprego, porque tem filho para buscar na escola, porque a vida está correndo. Certo. E não, a gente está deixando passar e está fazendo com que o nosso sistema crie uma arma que, na verdade, é para nos alertar, mas que vai se voltar contra nós. Perfeito, doutora. É tão importante a gente saber disso. Doutora, quais são as especialidades, né, que encaminham mais para esse tipo de tratamento, que na realidade é novidade para muitas pessoas, né? É uma coisa nova. E porque até então a única clínica que tratava de dor era dor de cabeça, era a cefaleia, né? Tinha os cefalopatas, né? Que eram então, neurologistas. Era isso que a gente mais ou menos tinha ideia. Hoje não, hoje a gente vê muita coisa assim a nível de que tem clínica da dor, por que não vai numa clínica da dor. Aí, quais são essas especialidades, vamos dizer, que elas orientam mais a esse nível? A ortopedia e a oncologia. Ah, tá. Do sistema ósseo-ligamentar, né? Sim. E a oncologia. Mas ainda assim, os pacientes às vezes chegam no meu consultório e falam assim, então, eu vim procurar a senhora porque o doutor mandou, mas o que a senhora faz mesmo, hein? Para que serve? Ou então, olha, eu vi no livro do convênio, ou eu vi numa rede social, mas o que é de clínica de dor? Então, às vezes, o primeiro contato com o paciente que eu tenho é, na verdade, de contextualizar o que eu faço. Sim. E
as possibilidades daquilo que a gente pode oferecer. Melhorar, né? Doutora, então vamos lá. O que a pessoa faz numa clínica da dor? O que vai fazer ela melhorar? Então, a clínica de dor passa pelo diagnóstico. Às vezes chegam pacientes com diagnósticos equivocados, tá? Por exemplo, às vezes o paciente chega com uma dor, já peguei paciente, não, eu tenho uma dor no joelho, uma dor no joelho, uma dor no joelho, eu tô com artrose de joelho. Às vezes até tem um grau de artrose, mas não um grau de artrose suficiente para causar a dor que ele refere. Sim. Aí você vai lá e pede, às vezes, um exame na coluna, às vezes o problema está na coluna. Sim. Né? Então, passa pelo diagnóstico, exames complementares, às vezes a gente pede um exame físico. Então a gente tem que examinar o paciente, ver se realmente ele tem dor naquelas áreas e tal, porque às vezes o paciente não consegue nem descrever, né? Às vezes são tantos anos de dor que o paciente não consegue nem descrever mais. É a tal da dói tudo, né? Então é importante a gente examinar esse paciente. É importante a gente avaliar impactos na qualidade de vida, nas atividades diárias. Por quê? Porque às vezes o paciente sente dor durante anos. E às vezes você passa um tratamento para você falar assim, melhorou da dor? Não melhorei nada. Aí você fala assim, mas você está andando melhor? Tô. Você está dormindo melhor? Tô. Então alguma coisa melhorou. Sim. Né? Sim. Porque às vezes a pessoa realmente... se a gente imaginar que às vezes as pessoas passam anos, décadas com dor e ninguém nunca deu atenção. É verdade. De forma adequada. Né? Principalmente quando a pessoa é mais idosa, né? Exatamente. É idoso, tá reclamando mesmo, né? Também queria ter essa idade e não sentir nada, né? Isso, então, é isso aí. A coisa é muito levada por aí, né? É verdade. Então, é importante a gente entender que vai passar por um exame físico, vai passar por essa história, a gente vai tentar entender qual o impacto que aquela dor tem na vida do indivíduo, às vezes da família. Olha, meu pai nunca mais foi numa festa comigo, porque está sempre com dor de cabeça. Né? Olha, eu já perdi o emprego porque eu estou sempre com crise de enxaqueca, eu tenho crise de coluna, já perdi o emprego, isso já chegou no meu consultório. Né? Então, assim, a gente tem que ver o impacto que essa dor tem na vida do indivíduo, e aí a gente propõe. Existem tratamentos medicamentosos, existem tratamentos de intervenção. Eu sou anestesista, então eu faço muito bloqueio, alguns outros procedimentos de radiointervenção, alguma coisa assim. Você vai explicar tudo isso, hein? Vou. E também tem a terapia associada. O que acontece? Alguns tratamentos precisam de mudanças de hábito de vida. Não adianta eu prescrever o melhor remédio do mundo, fazer o melhor procedimento, às vezes saiu ótimo do procedimento, e volta para uma vida toda equivocada do ponto de vista físico. Perfeito. Não tem milagre. Sim. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente entende o quanto, na verdade, o tratamento médico, e isso eu deixo muito claro para os meus pacientes, é uma parceria. Hoje isso tem que evoluir na cabeça das pessoas, não só dos pacientes, mas também dos profissionais. Sim. O tratamento médico é uma parceria. Eu prescrevo o que eu sei de melhor, eu proponho o que eu tenho de melhor, mas você também tem uma parte a fazer. Sim, com certeza. Né? Então, assim, até nos meus termos de consentimento, quando eu faço os bloqueios anestésicos, eu coloco lá que o paciente vai fazer o bloqueio, mas que ele se compromete em depois buscar hábitos de vida saudáveis, né? Então, vamos lá. Um procedimento que a gente faz muito é um bloqueio para dor numa hérnia de disco, por exemplo. É um bloqueio anestésico, você bloqueia ali perto da hérnia, então você desinflama ali o nervo, dá uma desinflamada naquela área ali, e pode até diminuir um pouquinho o volume da hérnia. O que adianta o paciente fazer isso e depois ele não emagrecer, ele não fazer exercício físico, né? Porque tinha um mito anteriormente. Não, se você tem dor na coluna, você tem que ficar imóvel. Não, não. Atualmente não. Você tem que tirar a dor desse paciente ou controlar a dor desse paciente exatamente pelo contrário, para proporcionar que ele possa fazer o que ele precisa fazer. O que vai melhorar a coluna dele não é
a analgesia, né? não é imobilidade. É ele, muito pelo contrário, ele ter mobilidade, alongamento, fortalecimento muscular. Mas com dor não dá para fazer isso. Não. Ninguém vai fazer fisioterapia, ninguém vai fazer pilates, exercício físico com dor. Então a gente trata a dor para que ele possa fazer o que ele realmente precisa fazer. E doutora, me diz uma coisa, do momento que trata a dor, ela não volta mais ou ela pode voltar? Ela pode voltar. Pode, né? Tá? Uma outra coisa que eu também falo muito com os meus pacientes é o seguinte: eu não prometo dor zero para ninguém. Até porque eu acho leviandade. Sim. Imagina alguém que tem, como eu falei, décadas de dor. Eu vou chegar e vou garantir para ele que ele vai ficar com dor nenhuma. Já dá para desconfiar, né, doutora? Talvez não seja exatamente assim. O que eu proponho para os pacientes? Melhora na qualidade de vida. Eu quero que você seja mais funcional. Perfeito. Eu quero que você melhore a sua funcionalidade. A dor zero pode acontecer ou não. Sim. Mas, olha, eu tô com dor de cabeça hoje, mas eu saí para trabalhar, eu produzi, eu saí, eu consegui ir para um cinema, eu consegui ir para uma festinha. Eu tô com cólica. Nós mulheres, eu tô com cólica, mas eu saí de casa. Eu não me transformei numa pessoa incapaz. Eu não perdi eu não tive impacto na minha capacidade funcional. Eu até tô incomodada, mas eu saí. Então, é isso que eu proponho para os pacientes. Uma parceria para um controle do sintoma. Então, se fizer alguma coisa de inadequado, vai voltar, e às vezes a gente tem que, voltar atrás, às vezes um pouquinho no tratamento. Às vezes a gente precisa, às vezes a doença evolui, por exemplo, os pacientes oncológicos, às vezes a doença evolui. Sim. Apesar do tratamento. E aí verdade. A dor vai piorar. Com certeza. Então isso tudo tem que estar em mente. E é por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter uma parceria. Doutora, o que seria fazer uma analgesia? O que é isso? Faz como? No consultório? Não, com remédio ou com procedimento. A analgesia que eu estou falando é proporcionar a analgesia no sentido de melhorar a intensidade da dor. E isso pode ser feito com remédio, prescrito para casa, etc. Ou com os procedimentos que eu citei anteriormente. E como é que são esses procedimentos para tirar o medo das pessoas? Vamos lá. Normalmente esses procedimentos, habitualmente, eles são feitos no centro cirúrgico. Eu trabalho muito com idosos, então eu tento fazer, na maioria das vezes, no centro cirúrgico. Certo. Por quê? Porque aí vai ter a figura do anestesista, que não sou eu, porque eu estou fazendo o procedimento, e aí tem que ter um colega anestesista para fazer a anestesia. Esse paciente vai estar sentado, mais confortável, e eu tenho a imagem, um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, para ter a imagem e eu conseguir abordar ou um nervo, ou a hérnia de disco propriamente dita, ou um gânglio, alguma coisa que eu precise abordar com o auxílio da imagem, com maior precisão. É por isso que eu disse, as coisas hoje estão muito seguras, A gente hoje tem equipamentos com imagens tão realistas que é quase você está olhando diretamente, se aproxima muito disso, Então, e aí a gente tenta fazer o procedimento que pode ser só um bloqueio anestésico, ou seja, anestesia igual de dente, que daqui a 3 horas vai melhorar a dor. Vai melhorar o resultado do anestésico, que o anestésico tira a transmissão daquela área. E aí você pode fazer isso e melhorar a sua dor, ou você pode atualmente utilizar meios de radiofrequência, onde você tem uma desnaturação da proteína do nervo e você tem uma ação mais duradoura dessas ações. Tudo cabe esse tipo de bloqueio? Não. A gente tem que indicar também o procedimento correto, Eu uso muitas metáforas com os pacientes. Você olha, tem que ajustar a arma ao bicho. Não adianta ficar dando tiro de pistola em elefante, nem tiro de canhão em mosca. Perfeito. A gente tem que ajustar a arma ao bicho. Então, de acordo com o que a gente precisar e com o que for possível também. Um exemplo, eu tenho pacientes minhas, por exemplo, que têm indicações clássicas cirúrgicas de uma cirurgia de coluna, por exemplo.
Então, o neurocirurgião disse que ela tem uma hérnia de disco, que está comprimindo a coluna, que está comprimindo o nervo, mas ela não tem condição de operar, porque ela tem insuficiência cardíaca, ela tem um problema pulmonar. Então, a gente tem que tentar adequar também aquilo que ela pode fazer, né? Certo. Aquilo que o paciente pode fazer. Porque nem sempre a gente pode fazer um procedimento mais, vamos dizer assim, agressivo, né, ou abrangente. Mas é com anestesia, no centro cirúrgico, mais internação dia, normalmente. Um dia? Não. Que a gente chama de day clinic. Interna de manhã, vai embora de tarde. Ah, tá. Não é o hospital, é aquele... aquele day hospital, day né? hospital, tá. Já fica melhor para as pessoas entenderem que... Normalmente não dorme no hospital. Não dorme no hospital. Doutora, outra coisa, esses médicos que encaminham o paciente, são os médicos que já têm esse conhecimento, que isso existe, que isso funciona, que isso vai aliviar o paciente? Então, é curioso, né? Não é só o público comum que desconhece a clínica de dor. Não é só o público leigo, né? Entre os médicos, existe ainda... Mas, e afinal de contas, você faz o quê? É anestesia? Eu falei, não é anestesia, né? A anestesia ajuda muito, mas não é anestesia, né? Então, a gente tem ainda um pouco de dificuldade. Se a gente pensar que a medicina é milenar, sim, a clínica de dor tem o quê? 100 anos? Então, é um bebê. Certo. Né? A clínica de dor enquanto área de atuação, com este enfoque, com esta determinação, com este direcionamento, 100 anos, é um bebê. Numa cultura milenar. Com certeza. Né? E aquilo que eu falei para a senhora, agora que a gente está tendo oportunidade de ver com frequência, né? Sim. Inclusive as pessoas falaram, por que você não vai numa clínica da dor? E até com o intuito de melhorar, né, os sintomas que a pessoa está sofrendo, né, com isso. Então, não existe ainda vamos dizer, uma conscientização. Não, nem do público leigo, nem dos nossos colegas. Né? Às vezes o paciente fica, não, a gente vai dar um jeito. Aí o cara fica, às vezes, eu brinco, atrelado ali, agarrado no paciente, porque o clínico de dor, normalmente, isso é uma coisa também que a gente tem que deixar bem claro. O clínico de dor, normalmente, ele não é o único médico do paciente. Um exemplo. O paciente tem uma doença oncológica. Ele vai continuar tratando com o oncologista dele. Eu vou tratar o sintoma dor. Uhum. Então, assim, ele não vai abandonar o médico dele, porque também tem isso, né? É lógico. Existe uma relação médico-paciente. E ok. É ótimo que haja, é necessário que haja, você precisa confiar no seu médico, né? Eu brinco que para médico, padre e advogado é melhor não mentir, né? Então, assim... Com certeza, vai estar dando um tiro no pé, né? Exatamente. Então, assim, é ótimo que você tenha uma relação. É uma coisa que a gente tenta fazer, é entrar em contato com o médico que encaminhou. Olha, eu recebi o seu paciente que você me encaminhou, eu pensei nisso, a minha proposta é essa, vai voltar em tanto tempo. Para trocar uma figurinha mesmo com um profissional. Lógico, com certeza. E um exemplo, às vezes eu preciso da ajuda do profissional. Vamos dizer, uma doença vascular, por exemplo. Um paciente que tem uma deficiência da arterial, por exemplo. É um paciente que tem muita dor, né? Porque falta suprimento de oxigênio, falta suprimento sanguíneo, e aí causa dor, né? Que é como você tem um infarto, por exemplo. É a mesma coisa, só que às vezes é no membro. Então tem uma dor no membro por conta disso. E aí, às vezes, você tem que trocar figurinha com o médico. Assim, então, tem como dar uma melhorada em alguma outra coisa para melhorar essa vascularidade? Não tem como. Então, assim, tá só comigo para melhorar a dor, porque eu já otimizei o máximo possível as medicações vasculares. Então, é importante a gente trocar essa figurinha. Certo. Né? Um exemplo, tem uma paciente minha no consultório, atualmente, que eu tô pensando em fazer um bloqueio nela porque ela tem um tumor. Mas eu queria saber, ela tem um tumor com metástase pleural. E aí, mas eu queria saber se a doença ainda está progredindo, o que eu posso fazer, porque não, olha só, a doença está progredindo, não tem mais o que fazer, é uma linha de tratamento. Não, olha só, a gente vai mudar a quimioterapia, a gente ainda tem tanto tempo mais ou menos de expectativa de tratamento, é outro pensamento. Então a gente precisa trocar. Certo. Né?
A sua especialidade com a especialidade Que que me encaminhou. leva à dor. Que me né? encaminhou. Que encaminhou, né? Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi para poder passar. Sim. Na realidade, o médico que viu e diagnosticou uma determinada doença, né? Um mal, ele continua sendo o médico daquele paciente. Sim. E vai ter na sua clínica, na sua especialidade, uma ajuda e tanto para que o Exatamente. paciente sofra menos. Para controlar o sintoma específico, que às vezes é muito difícil de controlar. Como eu falei anteriormente, depois que você jogou essa confusão toda de amplificou o sinal, depois que você está no show de rock, é difícil é difícil controlar. Então você precisa, às vezes, de um treinamento específico, Sim. de uma especificidade técnica para controlar. Certo. Isso não quer dizer que ele vai parar de tratar com aquele médico. Porque às vezes os pacientes ficam com receio e os médicos ficam com receio de encaminhar e perder o paciente, perder o vínculo com o paciente. Certo. Não precisa, vai ganhar mais um parceiro na luta disso. Assim como um fonoaudiólogo, assim como um fisioterapeuta, assim como um educador físico. Às vezes, por exemplo, paciente com tumor de mama que fez uma mastectomia e tem uma síndrome pós-mastectomia, uma coisa que pode acontecer. Precisa de um fortalecimento do braço, precisa ter mobilidade com aquele braço. Às vezes, o fisioterapeuta vai até um ponto. Depois eu quero que ela ganhe massa muscular, eu quero que ela ganhe força muscular. Eu preciso de um educador físico. Então eu preciso mandar para esse educador físico, trocar com esse educador físico informações para fazer com que ele me dê o que eu preciso. Perfeito. Então, um outro detalhe muito importante da clínica de dor é que normalmente a dor é multidisciplinar. E isso na sua clínica... A gente tem isso lá. Então na sua própria clínica da dor, a senhora Sim, eu tenho tem um consultório. toda essa estrutura, vamos dizer Sim. assim. Ou se não tiver lá, a gente tem um profissional já específico para a gente referendar. Por exemplo, eu tenho um educador físico que, se precisar, ele faz até o atendimento online, cria o exercício, dá uma orientação. Dependendo de onde for, ele já foi no prédio de uma paciente minha, orientar ela como ela ia fazer a academia do prédio dela. Ela pagou uma consultoria, ele foi lá e fez uma consultoria. Liguei para ele, olha, preciso disso, disso, disso e disso. A outra tem por exemplo, coluna. As pessoas não entendem que quem tem problema de coluna precisa de fortalecimento muscular. Porque para manter postura, você tem que ter fortalecimento muscular. Certo. Então, assim, quem vai te dar isso? É o fisioterapeuta? Às vezes não. Sim. Se for fazer um fisioterapeuta fazendo pilates, pode ser. Mas às vezes você precisa de um educador físico. Às vezes você precisa de uma nutricionista para perder peso. Certo. Né? Então, assim, a gente precisa trocar com muitos profissionais. A clínica de dor é outra coisa que eu gosto muito da clínica de dor. É esse contato com outras realidades e com outros profissionais. Porque a gente aprende muito, né? Lógico. A gente aprende muito. Quando a gente troca, a gente aprende muito. Lógico. E isso eu vejo que é uma grande preocupação, né? Porque às vezes a pessoa tem, vamos dizer, aquele tratamento para, vamos dizer, de choque, né? Para tirar a dor, e depois ela não tem ela não prossegue com algum tipo de tratamento para dar condição dela voltar a ter essa qualidade de vida que ela perdeu, né? Sim, por exemplo, a dor causa algum grau de imobilidade. Por exemplo, eu tô com dor no braço e aí eu parei de mexer esse braço porque eu não sou boba. Se eu mexo, eu sinto dor, eu parei de mexer. Com isso, eu vou perdendo massa muscular, eu vou perdendo amplitude mesmo de movimento. Como é que eu vou recuperar isso depois? Eu tirei a dor, mas eu tô fraca, não tenho músculo. Então, assim, a gente tem que proporcionar isso. Certo. Né? E isso fica claro que a clínica da dor não é só o médico bloquear aquela dor, né? Não. Não é. Se você não devolver funcionalidade, quase que perde o sentido, né? O tratamento. Eu né? brinco com os pacientes assim, olha, eu não tirei a sua dor para você ficar deitado o dia inteiro. Para ficar deitado o dia inteiro, você podia ter ficado lá deitado o dia inteiro, lá quietinho.
né? Eu tirei sua dor para você ter vida. Sim. Né? A maioria das pessoas com mais idade, eu acho que a maioria, pelo tipo de vida que era, né, antigamente, é muito difícil as pessoas não terem uma artrose, né? Não terem uma dificuldade de subir uma escada. Sim. Enfim, eu acho isso muito difícil. E aí, doutora, quando a pessoa não tem mais essa condição de não consigo mais subir escada, tem que só subir rampa, a dor, se eu dobrar eu sinto dor, se eu esticar a perna eu sinto dor, isso funciona com esse bloqueio ou funciona com essa estrutura? Funciona com o bloqueio para ir para a estrutura, né? Então assim, bloqueou, tirou a dor, ótimo. Agora vamos fortalecer, fazer fisioterapia, reaprender, reeducar. Porque com dor não dá para reeducar. Como é que eu vou falar assim? Senta assim, se você está com dor. Não vai sentar, porque você vai limitar e você vai mudar a postura, né? Mexe o braço, amplifica e coloca o braço atrás da sua cabeça. Não vai colocar, porque está com dor. Então a gente precisa tirar a dor para facilitar esse trabalho. Eu tenho uma paciente que tem um problema no ombro, ela operou o ombro algumas vezes e ela caiu na rua e teve uma fratura horrorosa no ombro e aí ficou com uma sequela com a dor no ombro. E aí a fisioterapeuta dela tem uns risquinhos na parede do estúdio que ela vai fazendo exercício subindo a mão assim e de vez em quando eu recebo as fotos, aumentou mais 2 centímetros. Aí você pensa assim, 2 centímetros de amplitude para cima. Para quem não mexia o braço... Nossa, é bastante coisa. 2 centímetros é muita coisa. Depende do referencial. 2 centímetros é muito ou pouco. Depende de onde você está. Perfeito. Se você estava imóvel, 2 centímetros é muita coisa. Né? Doutora, a área da psicologia também, ela tem bastante interferência na ajuda da dor? Eu digo que eu sou quase casada com alguém da saúde mental. Por que isso? Gente... como eu falei anteriormente, décadas de dor, né? Baixa autoestima, às vezes relacionamento acabado, às vezes perdeu o emprego, né? E voltando à brincadeira, né? Topar na pedra no dia que perdeu o emprego, ganhando a loteria, a pedra é outra, a dor é outra, né? Perfeito. Então, o seu estado psicológico ou psíquico vai interferir na sua percepção de dor. E uma coisa que nós não estamos acostumados a perceber é essa questão da saúde mental. Eu acho que assim, a pandemia trouxe um desafio muito grande, né, para o mundo. Mas se a gente pensar que toda crise traz uma oportunidade, eu acho que a grande oportunidade da pandemia foi isso. As pessoas começaram a prestar atenção na sua saúde mental. E começaram ainda a perceber que isso interfere na sua vida como um todo. Com certeza. Né? Com certeza. Assim, se eu tiver mal emocionalmente, o meu óculos vai ser um. A minha forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, vai ser uma. Mudei o óculos, botei um óculos mais animado, a minha forma de ver as coisas vai mudar. E a pandemia deve ter trazido muita... Trouxe. Essa área, assim, de sentir dor, de medo. Sim. O Covid, você sabe que tem síndrome pós-Covid causa dor muscular até hoje? Eu sei, porque eu conheço várias pessoas. E a gente trata disso no consultório, né? Uma outra coisa, uma outra dimensão do ser humano que eu acho que também foi um grande boom, né, que a gente tem que começar a prestar atenção, que eu também me lanço muito, é da espiritualidade. A gente precisa ter, não espiritualidade enquanto religião. Certo. A religião é um ponto dentro do universo chamado espiritualidade. Perfeito. Mas se a gente tiver um sentido para a vida, a gente tem
uma tolerância e uma forma de ver as coisas diferentes, né? A minha mãe dizia o seguinte, que ela teve cólica nefrética, que é aquela cólica do rim, que dizem que era uma dor insuportável, né? Quem teve diz que é insuportável. E ela teve um filho de parto normal. E ela dizia assim, eu vou parir 10 filhos e não vou parir um cálculo nunca mais. E aí, assim, existe só a questão da dor nisso? Não, claro que não. Tem a questão, ela vai ter um filho, tem uma certa recompensa. E grande, né? Imensa, tem uma recompensa. Com certeza. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que aquilo é autolimitado, né? É normal, todo mundo já teve. Sim. As pessoas sobreviveram a isso, né? Não é comigo que vai dar errado. Séculos, né? Não é isso? Vai dar errado logo na minha parte, né? Isso tudo tem uma questão mental e espiritual que ajuda muito. Sim. É diferente de você estar diante de um diagnóstico que você não sabe se vai ter solução, que você não sabe o que está acontecendo. Gera ansiedade. E isso tudo não é que a dor seja psicológica, mas ela pode ser amplificada. Se eu estou estressada, se eu estou sem dormir, a minha tolerância para a dor vai ser mais pior. Gente, olha só, eu não aguento mais essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça está me enlouquecendo. É diferente de estar tudo bem e... tô com uma dor de cabeça, está difícil, mas eu vou tomar um remédio ali e vai melhorar. É uma outra visão. Certo. Né? E a dor, quando é constante, né? Eu acho que ela debilita a pessoa, né? É o que eu tô falando. Casos de ansiedade e depressão e estresse pós-traumático. Síndrome de estresse pós-traumático. São os 3 principais diagnósticos, vamos dizer assim, se a gente pode falar dessa forma, diagnósticos relacionados à saúde mental que a gente encontra na clínica de dor. Pacientes ansiosos, pacientes deprimidos e pacientes com síndrome de estresse pós-traumático. Síndrome de estresse pós-traumático, que é um acidente, é um tombo, ou é alguma coisa que impactou tanto aquela pessoa. Isso. Que, por exemplo, pode dar. Eu tenho uma hérnia de disco e por conta desta hérnia de disco eu perdi o casamento da minha filha, porque eu estava acamada e isso causa um trauma. Porque assim, as pessoas falam assim, a síndrome de estresse pós-traumático tem que ser algo que causou, um exemplo, o próprio Covid, as Torres Gêmeas, depois você começou a ter, as pessoas não podiam escutar uma sirene, as pessoas não podiam, porque elas reviviam aquilo, e aí a gente começou a estudar mais essa síndrome de estresse pós-traumático. E atualmente a gente está revendo isso porque estava só relacionado a grandes catástrofes, por exemplo, um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim. Mas o que é um grande trauma para você? Isso é pessoal e intransferível. É verdade. Então o que é o síndrome de estresse pós-traumático? É um diagnóstico? Pode ser. Eu posso desenvolver síndrome de estresse pós-traumático depois do diagnóstico de doença do meu filho. Eu posso desenvolver um síndrome de estresse pós-traumático depois de um diagnóstico meu de câncer. Eu posso ter uma síndrome de estresse pós-traumático depois de um acidente de carro. O que é o estresse pós-traumático? Isso que é importante também, porque as pessoas ligam sempre ao traumático, assim, a um tombo, a alguma coisa, por exemplo, um acidente de carro, e não é, né? Não é só isso, é mais do que isso. É muito mais um mecanismo interno. Defina trauma. Defina felicidade. Defina tristeza. É muito pessoal. Tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com toda uma história. Então, assim, outra coisa que tem muito relação com isso é tolerância à dor. Adoro a gente que fala assim, não, doutora, olha, eu sou forte para dor, tá? Mas essa realmente está me derrubando. O que é ser forte para dor? Não sei. É pessoal. Tem a ver com a sua história de vida. É verdade. Vou dar um caso meu, pessoal. Eu uma vez fraturei a minha mão direita
num acidente doméstico. Eu brinco que eu sou destra convicta. A minha mão esquerda serve para apoiar a minha mão direita. Eu sou destra. E aí eu bati a mão. Na hora que eu bati a mão, eu falei, uma dor. E eu levantei a mão assim, negra desse jeito, a minha mão ficou preta na hora. Na hora que eu falei, que eu vi a mão assim, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Não tá certo. Aí eu fui trabalhar no dia seguinte. Uma dor. Na época eu tinha um carro mecânico, eu não conseguia passar a marcha. Nossa. Eu cheguei no hospital, bati um raio-x da mão, não aparecia nada. Aí eu fui fazer uma ressonância, só tinha sangue dentro da articulação. Olha. E ninguém via nada. Fiz outra ressonância. Não, o lugar tá errado. Faz 2 dias depois. Isso tudo eu com dor na mão, sabendo que tinha alguma coisa de errado e eu não tinha como resolver. Aí eu lembrei que tinha trabalhado uma época com cirurgião de mão. Aí liguei pra ele e falei, cara, pelo amor de Deus, me atende hoje, eu não tô aguentando, eu tô há 4 dias com essa mão e eu não aguento mais. Eu não consigo fazer nada da minha vida. Eu preciso trabalhar e eu não consigo escrever, porque a mão... Não direita, né? Uma dor indescritível. Aí eu brinco que eu fui, e aí ele pediu para eu fazer um exame, aí ligou para o lugar do exame. E aí, assim, ele arrumou uma vaga de emergência para mim, um negócio assim, e tinha dito que eu era médica. E aí, no dia que eu fui fazer o exame, na hora que eu fui fazer, eu desci, esperei tipo uns 40 minutos e fui fazer o exame. Eu tive que ficar 45 minutos com a mão espalmada em cima esticada, assim, com a mão espalmada, assim, dentro da ressonância. Quando o rapaz da ressonância veio me tirar da máquina, eu tava chorando. Nossa. Aí ele falou assim, a senhora tava com dor? Eu falei assim, tava, muita. Por que a senhora avisou? Eu falei, porque precisava terminar. Eu só queria que terminasse. Aí quando eu saí, meu marido estava me acompanhando, ele falou assim, cara, você tava chorando, tava muita dor. Eu falei assim, então, eu só não levantei e quebrei aquele negócio todo, fiz um show de som, músico, porque eu tinha dito que era médica, eu fiquei com vergonha de fazer um show, porque se eu não tivesse dito... Nessas horas era melhor não ter falado, né? Se eu não tivesse conseguido um encaixe, se eu não tivesse pedido um favor, acho que eu tinha quebrado aquele negócio todinho, de tanta dor que eu tava. E aí eu voltei pro consultório, ele queria engessar a minha mão 6 semanas. Eu falei, mas você não vai engessar a minha mão direita nem morta. Porque eu vou fazer o quê com a mão engessada? Eu ia virar uma pessoa inútil. Sim. Então, assim, e isso foi uma situação. E eu quebrei o pé. Era adolescente, já não era tão adolescente assim, já estava na faculdade. Então, no segundo ano de faculdade, primeiro ano de faculdade, quebrei o pé. Se você pensar bem, são 2 fraturas. A princípio, se você pensar grosso modo, são 2 fraturas que a princípio teriam que doer de forma semelhante. Você quebrou um osso. Sim. Né? E eu vou lhe dizer que a pior dor que eu já senti na minha vida foi a dor da mão. E o medo de ter que operar a minha mão. E ficar realmente incapacitada. Eu passei 4 dias sem saber o que estava acontecendo com a minha mão direita. E a cabeça, eu vou conseguir trabalhar? Isso vai durar quanto tempo? E isso é o quê? E acabou com a minha mão, sabe aquela coisa assim? Porque você já começa a fervilhar, né? Então é comparativo. Se você me perguntar hoje, vamos dizer que eu levante daqui e tope ali. Você fala assim, doeu? Não. Por quê? Eu vou comparar com a dor da minha mão. Nada que doa menos do que a minha mão está doendo de verdade. É uma forma até de então, assim, não sentir, né? Diminuir, né? Então, a intensidade, né? Dor, verdade. Né? Depende da tua experiência de vida. É verdade. Aconteceu isso comigo uma vez, já que você está falando de experiência, né? Uhum. Em dezembro, dia 31 de dezembro, mais ou menos, eu fui a um lugar onde eu tropecei e levei um tombo. Eu caí de maduro mesmo, mas como vi que eu ia cair de rosto, eu virei o corpo e caí de lado. Bom, eu fraturei tudo, o joelho foi
foi patela, foi menisco, ligamento, foi tudo que alguém possa imaginar. Só que eu, no dia seguinte, tinha marcado de ir passar 10 dias com o meu filho, que eu não via há muito tempo. Não doeu nada. Não doeu nada. Tava plena no dia seguinte. Quando eu voltei, que eu fui ao médico, ele falou: inacreditável. Você poderia ter tido uma trombose, porque, doutora, aquilo era preto, e eu não senti nada. Eu pisei em areia. É isso aí. Porque eu não queria deixar de fazer nada que eu não estivesse com ele. E aí cai exatamente no que a senhora acabou de falar, né? Sobre o grau. Amplificação. Não é que a dor não exista. A dor existe. Mas você pode amplificar. Ou você pode ter a tal tolerância à dor. Às vezes você precisa tolerar. É óbvio que tem um limite. Sim. Né? Mas às vezes você precisa tolerar porque você tem que se salvar. Lógico. Fuga e luta. Às vezes tem gente que fala que toma um tiro e não sente. Não sente mesmo, porque tem que se salvar. Certo. Naquela hora, sobreviver é mais importante. Perfeito. Né? Então, assim, isso a gente também tem mecanismo. Mesmo jeito que a gente tem mecanismo para mais, a gente também tem mecanismo para menos. Lógico. A questão é que tem um limite. E isso vai cair naquilo que a senhora falou, que é para mais ou para menos. Sempre para menos é quando a gente está baixo astral, né? Exatamente. Assim, a né? sua resistência é menor quando vai você ser menor. Exatamente. Né? Por questões psíquicas ou espirituais. Esse tratamento multidisciplinar, né? É essencial. É essencial, né, doutora? Não tem como a medicina dar conta disso tudo. Sim. Como uma especialidade, né? Exatamente. Porque hoje é tudo segmentado, né, doutora? Exatamente. Não, e eu acho que assim, isso favorece ao tratamento. Transforma o tratamento realmente numa coisa séria. Porque assim, não existe mais essa coisa da medicina, eu faço tudo, né? Não existe mais. Você precisa compartilhar. Isso já se passaram algumas décadas. A medicina moderna não cabe mais isso. Não cabe mais isso, né? Doutora, olha só, eu só tenho para agradecer tudo que a senhora trouxe para poder apresentar aqui no Saúde Online. Como funciona, né? Como funciona, o que é uma clínica da dor? O que pode proporcionar um bem-estar à pessoa que está sofrendo há meses com alguma dor? E já os remédios, os analgésicos, os anti-inflamatórios já nem estão dando conta mais, né? Porque a gente ouve demais. Outro dia eu vi uma moça que tinha hérnia de disco e ela só chorava, ela parou de trabalhar, ela só chorava. Eu ainda falei para ela: calma que eu vou entrevistar uma calma que eu vou resolver. Que é a clínica da dor. E eu acho que ficou bem claro o que significa. Como é tratado, como isso é tratado, né? E até um pouco da área de anestesia, né? Sim. Vai devagar, porque agora não é como era antigamente, né, doutora? Não é. As coisas evoluíram. E assim, eu gostaria de convidar vocês a realmente conhecer, né? E buscarem o cuidado, né? A gente tem que realmente se cuidar melhor. Eu sei que a vida está muito rápida, eu sei que a gente está com muitas demandas, mas eu brinco sempre também, se não estiver aqui, não vai dar para resolver a demanda. Certo. Então tem que estar aqui, o mais inteiro possível, o mais saudável possível, né? Essa coisa do saudável não é a ausência da doença. Às vezes você tem uma doença, mas você está com as suas capacidades funcionais, né? Então é interessante, busquem conhecer realmente sobre a clínica de dor. A gente tem evoluído muito, as coisas todo dia evoluem, todo dia a gente tem uma coisa nova. E eu tenho um consultório aqui na Barra. Sim, né? Eu ia até pedir se a senhora pudesse dar o seu endereço de mídia. É Egrégora.med, que é o consultório, onde a gente tem lá um cirurgião oncológico, um prócto, tem a psicóloga, a gente trabalha junto. É Egrégora nesse sentido, de reunião mesmo.
E o meu Instagram é @doutora-Giane-Juver. E lá eu faço vídeos, às vezes, sobre as dores, sobre efeitos adversos dos remédios, que às vezes os pacientes ficam com muito medo. E para todas as perguntas, a porta do Saúde Online está totalmente aberta. Totalmente aberta. Para poder, as dúvidas que existirem, que não tiverem sido, que eu não tiver perguntado, né? Sim. Porque às vezes a gente também, é tanta coisa que se esquece de alguma, e o tempo né? também, né? E assim, eu dei alguns exemplos, mas assim, isso. É, verdade. A gente pode então, lembrar. A gente falou as coisas mais, que a gente vê mais Sim. todo dia, né? Sim. Doutora Giane, muito obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite, é uma oportunidade, eu adoro, ficaria aqui horas. Eu também gosto muito, porque eu aprendo sempre, todas as vezes eu aprendo sempre. Eu acho que a gente tem que, até o Papai do Céu chamar, a gente tem que aprender. Conhecimento, né? não ocupa espaço. Não ocupa espaço, é isso aí. Doutora Giane, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Nós vamos colocar o seu Instagram Sim. e para que as pessoas possam também conhecer mais seu trabalho. E eu quero agradecer a todos que estão nos vendo, que tiveram oportunidade de sanear todas as dúvidas em relação a essa nova especialidade, que não é nova, como a doutora falou, mas que começou a ficar muito conhecida pelo fato de poder tirar, às vezes, uma dor tão forte, como pessoas que já não tratavam há muito tempo e de repente senta que não dá mais, né? Então, mais uma vez, obrigada. Eu espero que vocês estejam sempre conosco. Saúde Online sempre quer proporcionar a vocês o melhor, procurar trazer todas as novidades, tudo que é viável para a gente poder conhecer um pouco do nosso corpo, da nossa saúde, que isso é a parte mais importante da gente saber viver, e acho que é dessa forma que a gente pode contribuir. Então eu agradeço mais uma vez e eu peço para vocês, por favor, dê seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, e eu espero vocês sempre, todas as vezes que a gente tiver, dá seu like, ok? Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, doutora Giane, pelo brilho que a senhora trouxe a tudo isso. Muito obrigada. Caso de perguntas, é só falar que a gente responde. Perfeito. Obrigada. Obrigada.